Vamos à nossa conversa de hoje com Bruna Malcaburi. Muito obrigado pela participação, está sempre por aqui conosco, todas as terças-feiras. Seja bem-vinda. Olha, foram pregões emocionantes aí nos últimos dias. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo. Sim, eu que agradeço. Fico feliz de estar aqui de novo nas terças-feiras. Maravilha, eu quero trazer essa discussão porque tivemos surpresas negativas com duas companhias que são pesos pesados no nosso índice da Bolsa de Valores. A Vale, por conta de alguns indicadores de estoques de minério de ferro na China, que vieram assim em números recordes para 2024. A gente tem um maior estoque de minério de ferro na China, o que acabou jogando um banho de água fria e deu um banho de água fria nos investidores de Vale. Ela voltou lá para casa dos 64, 63 reais, não sei quanto está hoje, vou até dar uma bisoiada aqui ó, no meu monitor de calor, vou de volta ao nosso Ibovespa e vou separar o Ibovespa pelo volume. Cadê a Vale? Agora de novo em queda, na verdade R$ 61,15 neste momento. Então a Vale sofrendo, a Petrobras sofrendo, os bancos não ajudando nem para um lado nem para o outro. O nosso índice acaba sofrendo um tantinho também, né, Bruna? Como é que tá a cara deste índice que nos últimos dias assustou um pouco o mercado financeiro? Bom, vamos lá. Se conseguir compartilhar minha tela aqui, a gente fala um pouquinho mais sobre análise gráfica. Muito bem, o índice, na verdade, fez essa movimentação que eu acho que a gente já tinha comentado aqui, que é essa movimentação de reteste de fundo. Geralmente ele fazia essa movimentação que ele precisava de falta de liquidez ou de um mercado desinteressante, que ele ia rompendo os topos anteriores e acabava fazendo a movimentação de queda. Então, como ele fez essa movimentação para cima, a gente imaginou a movimentação para baixo. Para mim não foi muito assustador, não. Eu até fiquei bem animada, porque depois dessa movimentação a gente pode tentar ver uma definição. E aí a definição qual seria? Ou o rompimento dessa movimentação de sexta-feira, né? O índice trabalhar acima dessa região dos 128,600 e aí voltar para essa região de consolidação e tentar um novo topo, ou realmente ele vinha perder essa região dos 125,500 e aí talvez ele vai ter suporte mais próximo da região dos 122 mil pontos, 122, 120 mil pontos. Então, para mim, até foi um cenário bem positivo. Ele fez a movimentação que eu gostaria que ele fizesse, e agora a gente precisa realmente ver se vai entrar fluxo nesses papéis e se vai fazer a movimentação para cima. É bem comum quando grandes investidores, grandes instituições, fundos de investimento, eles fazem esses retestes de regiões importantes para verificar como é que está o calor do mercado. Então, para mim, uma movimentação bem normal, até positiva, estou vendo mais o lado positivo do que o negativo. Até porque eu sou daquelas pessoas que gostam de comprar quando está barato. Então, para mim, já está ficando numa região bem interessante de compra. Maravilha. E quem impacta diretamente este índice Bovespa, como eu mencionava, são grandes companhias, bancos e as empresas de commodities, tanto as energéticas quanto as metálicas. Eu sei que é difícil olhar para a Petrobras, né? E o pessoal fica ali, ó, do outro lado da tela tentando adivinhar o que vai acontecer, viu, Bruna? O pessoal falando, pô, Gabriel, Petrobras, estava todo mundo crente que a companhia ia continuar subindo, ia manter esse movimento de compra, caiu 10%, obviamente é uma oportunidade. Todo mundo foi com sede ao pote no dia de ontem e mais um dia negativo para o ativo, mesmo depois de ter caído 10%. Olhando para a Petrobras, sei que é dificílimo porque esses movimentos, eu não sei se eu estou certo, desconfiguram totalmente aí uma análise de preços. Mas olhando para o que está acontecendo com a Petrobras, você tem alguma expectativa, até se você quiser olhar num prazo um pouco mais curto aí o ativo, o que está acontecendo com o ativo, apesar dessas notícias estarem impactando bastante as negociações e não puramente o movimento de preços? Perfeito. Na verdade, um pouco ao contrário, né? Porque se a gente for ver um gráfico um pouco mais longo, a gente consegue perceber essa movimentação que não é uma movimentação tão forte. Mas nos gráficos, realmente, quem opera no intraday ou até no gráfico diário, o papel cai 10%, é uma baita de uma queda. Mas se a gente trouxer aqui, por exemplo, esse gráfico, o gráfico mensal de Petrobras, a gente viu que ela subiu nos últimos 10 meses constantemente. E nada mais comum ou nada mais normal do que uma movimentação corretiva. Então, ela está dentro dos investidores que buscam no longo prazo, sim, ela está começando um movimento corretivo.
Não acho ruim, e ela poderia vir corrigir, a gente pensando mais no longo prazo, obviamente, tá? Não se assustem, mas ela trabalhar mais próximo dessa região dos 28, R$ 27. Não teria nenhum problema que ela ainda não deixaria de desconfigurar a formação de alta. É claro que se a gente olhar num gráfico aqui, o gráfico diário, um gráfico de menor prazo, ou até algum gráfico intradiário, a gente se assusta um pouco porque ficou um gap, né? Ou ficou um vazio nessa negociação aqui, que aconteceu depois da movimentação dos dividendos. Mas a gente, mesmo num gráfico diário, a gente vê que ela ainda está numa movimentação de alta, né? Tinha praticamente uma tendência de alta aqui, e agora está trabalhando um pouquinho abaixo. Mas nada que apavore ou se desconfigure. Também é muito difícil ver essas pessoas que compraram Petrobras, eu imagino eu, né? Que compraram Petrobras ali mais perto desse topo, né? Mais perto dos R$ 42. Geralmente quem tem um papel já imagina que o papel já está bom há um bom tempo, né? Já fazem 10 meses de movimentação de alta, então possivelmente se posicionou mais com preço melhor. Então, acho que nenhuma, assim, não é de se apavorar, mas para mim, Petrobras, não acredito que feche o gap com bastante velocidade agora. A gente viu que foi uma movimentação forte de queda e pensaria mais numa lateralização e até um reteste de fundo. Esse reteste de fundo, que pode ser o que Vale está fazendo hoje, é um movimento interessante para se posicionar em compra. Então, como eu falei, às vezes os grandes fundos, grandes investidores, grandes players, eles fazem isso propositalmente, levar o preço um pouco mais para baixo, para fazer uma geração até de liquidez do papel. Então, não me assustaria a Petrobras cair um pouquinho mais e aí sim ficar um pouco mais interessante. Mas não posso deixar de falar que a nossa equipe de research acredita que o papel abaixo de R$ 37 também é uma oportunidade de compra para quem pensa no longo prazo. Maravilha, então tem um posicionamento gráficos, claro, essas possibilidades, o que pode acontecer com o papel. Qual que é o valor, você falou reteste de fundo, para o pessoal ficar atento, qual que seria essa faixa de preço, só para a gente reforçar aqui sobre a Petrobras, o que você acredita que seja talvez esse reteste de fundo, até onde ela poderia ir? O pessoal já colocar aqui na caderneta, falando, ó, eu vou monitorar o ativo, vou deixar esse valor aqui anotado, porque vai que, né? Vai que ela vai até lá. Porque tem gente tentando comprar a Petrobras, afinal foi um dos melhores ativos, se não o melhor, na Bolsa de 2023. E tá todo mundo olhando atento para a Petrobras, apesar do risco político, né, Bruna? Tá todo mundo querendo colocar o papel em carteira, eu tenho certeza. Sim, tá bem. Acho que é a pergunta que eu mais recebo. Sim, mas essa região dos R$ 33, se a gente for ver no gráfico, a gente vai ver que tem um histórico de preço que trabalhou aqui em outubro de 2023, depois trabalhou no mês em novembro, depois trabalhou aqui em dezembro de 2023. Então, voltar para essa região dos R$ 33 não seria nada estranho, seria uma movimentação completamente normal. Maravilha. O pessoal me mandando mensagem aqui falando sobre a Petrobras estar neste momento se aproximando de uma resistência. Dá para a gente colocar dessa forma ou ainda tem esse chão todo para atingir esses níveis, ô Bruna? Sim, eu acho suportes e resistências nada mais é do que o histórico de preço, né? Então a gente faz uma análise da onde o preço deu aquelas travadas. E realmente, tem algumas regiões dos topos anteriores, aqui próximo dos 37, eu tenho até anotado aqui como 37,30, em que a gente tem regiões de topos e de fundos anteriores. Então, sim, a gente pode falar que está chegando próximo de uma região de resistência, e que o suporte imediato é aqui na região dos 34 e R$ 35. Tem até um gapzinho, né? Uma ausência de movimentação, de negociação que teve aqui em dezembro. Então, ela poderia segurar aqui mais próximo dos 35 e R$ 34,50. Então, essas são os suportes e resistências mais imediatos. A próxima resistência ficaria próximo do fundo anterior, né? Antes da movimentação, que é os 39, e também foi a região de topo, né, no mês agora de janeiro desse ano. Então, resistência, sim, Maravilha. 37,30, depois 39,50 e abaixo a gente tem as regiões de suporte mais próximo dos 35.
Certinho. Então, para quem está nos assistindo, interajam sempre comigo, com a Bruna, com os analistas que aqui estiverem. Nós temos um portal de notícias e também um canal do YouTube com um chat aberto, então vocês podem me mandar perguntas, podem me mandar contribuições. Saiu alguma notícia aí sobre a empresa que você tem na carteira e que você quer me mandar por aqui, manda também pelo chat que eu vou apurar em tempo real. Fique à vontade. E se não tiver interesse em acompanhar o nosso canal do YouTube nem o nosso portal de notícias, vá direto às nossas redes sociais, pode mandar mensagem lá no Instagram e também no Twitter, marcar a BMC News, que a gente está sempre atento, tem a equipe de produção aqui monitorando estes canais também. Já que você mencionava um movimento parecido entre o que pode acontecer com a Petrobras e o que está acontecendo com a Vale, vamos direto a ela, que eu abri o preço aqui, eu fiquei até assustado. Foi de volta para os R$ 61, olha só, Bruna, de novo a Vale nessa mesma faixa de preço. Sim, verdade. O que eu falei de Vale que pode acontecer com Petrobras é essa movimentação aqui de lateralização, né? Vem uma movimentação de lateralização e depois um teste de liquidez, eu gosto de chamar assim. Mas eles jogam o preço para baixo, pode ser por uma busca de liquidez, até para estopar para quem está comprado, e aí depois começar a fazer um movimento de alta. Então, vale, assim, se fosse para fazer uma projeção do que deve acontecer com o Petrobras, possivelmente uma lateralização e depois uma movimentação de queda. Acho que agora que foi a minha tela. Mas o que eu estava mostrando é essa movimentação aqui lateral, depois de uma movimentação de queda, uma movimentação lateral, e aqui também essa movimentação de teste de liquidez, para possivelmente depois conseguir fazer a movimentação de alta. Claro que isso é um exagero, né? Mas uma movimentação pensando para cima, porque Vale ainda não perde a sua estrutura. A gente vê se coloca num gráfico semanal, um gráfico um pouco maior, a gente ainda vê que Vale está com topos e fundos ascendentes, mas está retestando uma região de suporte. Então, movimentação normal. Para mim, Vale a oportunidade de compra, mas como eu falei, eu gosto, pensando no longo prazo, eu gosto desse pessimismo. Eu gosto dessa movimentação aí, porque geralmente são as melhores oportunidades de compra. Obviamente que a gente ainda não tem um candle de reversão, então é um ativo a se monitorar. Maravilha. Então, a gente está sempre olhando para a Vale, né? Acho que eu falo todo dia, todo santo dia eu falo sobre a companhia aqui no BMC Stock, no BMC Top News. Então, para você que, não, pô, Gabriel, não tenho acesso fácil à informação, às vezes eu não sei o que está acontecendo com a empresa. Pelo amor de Deus, monitora aqui o nosso canal, fica sempre aí ligado na BMC News, que em algum momento a gente vai falar sobre a Vale. E eu vou anotar justamente estes pontos aqui que a Bruna está nos trazendo, para eu também dar uma monitorada nos próximos dias. Já que ela só participa com a gente na próxima terça-feira, eu vou também dar uma monitorada e se alguma coisa acontecer com a Vale, a gente retoma essa conversa na próxima semana. Bruno, eu sempre gosto de levantar a bola aqui para os analistas que aparecem no BMC Stock, que participam da nossa programação, para saber o que eles estão monitorando, se eles vêm identificando alguma boa oportunidade no mercado financeiro. Afinal, quem melhor do que o analista para nos trazer aí o que está acontecendo com o mercado e talvez alguma movimentação interessante, porque o jornalista aqui está para falar sobre notícia, mas às vezes as melhores oportunidades não estão nos papéis vinculados a grandes notícias. É o caso aqui das companhias em temporada de resultado, ou da Petrobras ou da Vale. O que você vem monitorando nos últimos dias, ou realmente está com foco aí nessas grandes companhias que vem impactando bastante nosso índice acionário? Não, eu sempre me preparo para trazer alguma boa indicação aqui. Vamos lá, trouxe duas Maravilha. possibilidades. A primeira que eu gosto bastante é Kepler Weber. O ativo tá numa movimentação de alta, só tirar aqui, está numa movimentação de alta e está possivelmente terminando esse movimento corretivo. Então, um rompimento, até acredito aqui que já dá uma possibilidade de compra, o rompimento dessa movimentação tende a levar o ativo para cima. Me chama atenção também que a quantidade, que quando o preço sobe, né, quando o candle é verde, que a abertura que o fechamento, na verdade, é maior do que a abertura, a gente tem um volume maior do que comparado quando o ativo começa a cair. Então, isso me chama atenção. Então, esse ativo tá no meu radar. E o outro que até a gente passou uma recomendação hoje de swing trade é Anima, também um ativo de reversão de tendência, já está vinha de uma tendência de queda, e começa a fazer esses topos, esses fundos ascendentes e agora a movimentação também de topo ascendente, é uma possível reversão de tendência. Então, é um ativo que
que eu estou bastante de olho, e geralmente esses ativos de reversão de tendência, eles passam a dar bons resultados, né? A taxa de acerto tende a ser um pouco mais baixa, mas quando o ativo vai e reverte uma tendência, fica realmente bastante bonito, um trade que a gente pode levar por longa data. Então, esses são os dois ativos que eu estou de olho para essa semana. Aquele negócio também, olhando para o gráfico de Anima, todo mundo vai perguntar, fala, pô, Bruna, se tivesse comprado lá atrás, quando começou esse movimento de reversão, tinha ganhado mais dinheiro, você já está pegando no meio do caminho. Mas, pô, para acertar esse movimento, a coisa é quase impossível, é só contar com a sorte mesmo, você pegar esse comecinho é realmente complicado, né? Então, tem que olhar mesmo para a reversão de tendência quando está superando uma faixa de preço importante, porque tentar sempre apostar ali nos ativos que estão caindo demais, talvez não possa ser uma boa jogada, pelo menos para quem está nos acompanhando, não tem esse costume de acompanhar diariamente o mercado, trabalhar com isso, é um trader profissional. Para quem está ali realmente mexendo com o mercado financeiro com um pouco mais de distância, fica realmente muito difícil tentar acertar essa virada e pegar todo o movimento, né? Exato, e até porque a análise técnica a gente tenta buscar pedaços desse movimento, né? Esse é o ideal, que a gente não fica catando topo ou catando fundo, a gente vê essa movimentação, mas até para elevar a nossa taxa de acerto e deixar um pouco mais confortável para passar para os clientes, a gente prefere essa movimentação um pouco mais desenhada. Então, pegamos um pedaço, mas é um pedaço bastante relevante que vai trazer rentabilidade, né? Obviamente, para os nossos clientes, então a gente fica um pouco mais tranquilo, mas confesso que eu gosto bastante desses sinais primários ali de reversão de tendência, mas eu também me concentro para não ficar mandando muito sinal, porque esse sinal acaba sendo bastante errático. É aquele negócio, uma coisa é a operação da Bruna e outra coisa é a recomendação da Bruna para os investidores que são clientes lá da Guide. Então a gente tem duas coisas diferentes. A gente já Exato. conversou sobre isso há alguns programas atrás, né? Essa predileção da analista Bruna Malcabúrio pelas reversões de tendência, aqueles sinais talvez primários ali, tentar pegar um movimento um pouco mais comprido. Mas realmente, para quem está distante do mercado, às vezes eu passo uma recomendação agora que daqui, sei lá, 1 hora, 2 horas, no final do dia ou no dia seguinte, quando o cliente vai dar uma olhada no que eu estou recomendando, já não vale mais de nada. Então, o movimento já está desconfigurado, às vezes ele já passou do ponto. Então, é melhor ter um pouco mais de segurança para lidar com a carteira dos clientes. É sempre, claro, essa parcimônia do mercado. Há casos e casos, lembrando, os investimentos podem ser ruins para um tipo de investidor, para uma categoria de investimentos, para o seu perfil de investidor, mas não podem não ser ruins para outro perfil. Então vale sempre ter essa consciência de em que pé você está, qual é o teu perfil de investimentos para não cair em furada e saber exatamente onde você está colocando o teu patrimônio. Lembrando, não vamos expor o patrimônio à toa, a sorte e nem a falta de experiência que muitos de nós temos, inclusive eu aqui, eu sou jornalista, não sou profissional do mercado financeiro, eu conto sempre com a participação dos profissionais para me ajudar a entender um pouquinho dos movimentos. Bruna, última pergunta, inclusive só fazendo uma provocação, Kepler Weber ou Klepper Weber, apareça mercado e nos diga qual é o teu nome, porque eu sempre fico na dúvida, é uma dúvida constante. E assim, eu já vi várias e várias pronúncias, eu quero saber aí da Kepler, já participou aqui conosco do BMC Business, mas você acredita que eu não fiz essa pergunta? Na próxima eu vou deixar anotado no meu caderno, porque eu posso estar falando errado e não sei, viu, Bruna? Perdi essa oportunidade. Não, O tu me CEO avisa estava que eu aqui, também posso estar falando errado. Vamos matar essa curiosidade. Daqui a algumas semanas vou ligar para a Kepler, vou tentar uma nova entrevista, já que os resultados, se eu não me engano, já foram divulgados. Eu estou com a minha cabeça um pouquinho ruim, mas eu tenho quase certeza que já foram divulgados. E se eu não me engano, não agradaram muito ao mercado. Mas a gente vai acompanhar nos próximos dias. Eu vou tirar essa grande dúvida aí, como é que fala o nome da companhia, que eu já nutro há alguns anos, viu? Já faz 2 anos que eu não sei como falar o nome da Kepler Weber. Última pergunta, já que tivemos uma divulgação interessante de resultados entre ontem e hoje, também do setor de agronegócio, não a agroindústria, que é o forte da Kepler Weber, mas
comercialização de sementes. Estou falando sobre a Boa Safra, divulgou o resultado foi bem recebido pelo mercado. Tem alguns asteriscos, algumas exceções, alguns pontos que não vieram em linha com as expectativas, mas eu queria dar uma olhada especificamente em Boa Safra. Já que a gente falou sobre Kepler, falamos aí sobre o setor de agronegócio, eu quero trazer essa companhia que acaba de divulgar seus resultados operacionais para o último ano completo. Caramba, eu não tinha visto esse gráfico, tá lindíssimo. Tava vendo aqui o gráfico semanal, subindo 12,79% hoje, e já está próximo dessa região dos topos, né? Na verdade, passou o topo histórico, novo topo histórico, por enquanto, para a soja 3. É uma movimentação, opa, ativo em leilão, acabou de entrar em leilão, mas o que a gente vê é o que mais ou menos estava pensando nessa movimentação de Anima e também de Kepler, né? Rompe essa linha de tendência, faz o reteste e o ativo vai. Movimentação bem bonita. Como ela passa na região dos topos anteriores, a gente não consegue fazer não vai ter mais histórico de preço. Aí teremos que trabalhar com essas movimentações de projeção. Enfim, aí fica um pouco mais subjetivo, mas também podemos pensar nessa movimentação. Olha que interessante aqui, eu também não tinha visto, né? Quando o preço começou a subir, a gente vê essa movimentação, alto volume de negociação, né? A gente tem grandes barras verdes aqui, mostrando alto volume de negociação e confirmando uma tendência de alta. A gente fala na análise técnica que a tendência que o volume confirma a tendência. Então, a gente está vendo aqui o volume confirmando a tendência, bastante bonito este papel. O que a gente poderia fazer é tentar fazer algumas projeções trabalhando mais com Fibonacci, desde quando ela fez essa reversão de tendência, e ver quais são os pontos que ela pode chegar. Então, achei bem bonito o papel. Se eu tivesse, com certeza eu manteria. E aí a gente pode projetar mais próximo dos R$19,15 ali. Pode ser uma região de alvo através de uma projeção. Lembrando que não tem mais histórico de preço, o topo histórico já foi rompido, então agora a gente fica com uma análise um pouco mais subjetiva, mas que também é válida. Maravilha. Então, para quem está compradaço em soja 3, eu sei que tem alguns aqui que participam diariamente do nosso chat, gostam bastante do ativo. Está sorrindo à toa nesta terça-feira, está preocupado com Petrobras que nada, quer que a Vale se exploda, tá aí interessado em soja 3, por favor, Boa Safra, realmente um ativo interessante que surpreendeu até os analistas que acompanham o papel. Vou falar sobre ele no próximo bloco com o analista do setor aqui no BMC Stock, então fiquem por aqui vocês investidores ou que se interessaram por este ativo. Bruna, muito obrigado pela participação, que prazer enorme tê-la por aqui, nós nos vemos na próxima semana e como sempre agradeço aí pela parceria, por estar sempre conosco. Obrigada a você. Agora eu fico de olho porque também quero saber essa análise de Boa Safra aí. Vou ficar acompanhando aqui pelo chat. Maravilha, então. Obrigada. Que maravilha. Então, no próximo bloco, aí a Boa Safra, a gente vai falar especificamente sobre o papel. E, claro, a Bruna volta na próxima semana, também terça-feira. Algum analista da Guides